Estamos aqui com a doutora Alessia Xavier, que está aqui ao meu lado. Eu vou pedir que ela se apresente. Quem é a doutora Alessia Xavier? Eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Porque nós, graças a Deus, temos uma longa história aí para trás. Então, eu sou a Alessia Xavier, eu sou cirurgiã, sou pós-graduada em nutrologia, estética médica e modulação hormonal. Atualmente, trabalho muito mais na parte de procedimentos estéticos e transplante capilar. Sou speaker da Sou Pele, que é uma empresa brasileira que trabalha com distribuição de material e alguns equipamentos. E hoje, na parte de transplante capilar, eu sou membro da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração e Transplante Capilar. Em relação à saúde, a gente avaliando que você trabalha muito com estética, beleza. Onde é que isso impacta na saúde das pessoas que procuram esses procedimentos estéticos? Acho que hoje, né, como todo mundo sabe, nós estamos aqui gravando vídeos para um canal na internet. Então hoje todo mundo sabe, é muito filtro, muita produção. Então, muito mais do que antigamente, as pessoas têm se preocupado muito com a imagem, né? Então, isso é bom por um lado, porque faz com que elas procurem procedimentos, melhore sua autoestima, mas por outro, elas acabam se cobrando muito. E às vezes essa busca pela estética, né, pelos procedimentos, acaba passando um pouco do limite. Então, acho que hoje o limiar é muito tênue entre o que é saudável, né, a busca pela estética, onde é que está o saudável e onde é que está o patológico. Mas, falando em busca pela estética saudável, o que eu posso dizer é que impacta de forma extremamente positiva quando você consegue realmente procurar um profissional habilitado, que entenda, que não deixe... Acho que o papel do profissional hoje, como a informação está muito disseminada, hoje o papel do profissional é muito mais dizer o que você não deve fazer, né? Até onde você deve ir e onde você não deve ultrapassar. E na tua clínica normal, diária, aparece mais o paciente, esse paciente que é um paciente que tem indicação, que conhece o procedimento, mas que tá decidido o que fazer, ele precisa fazer? Ou aparece muito aquele paciente que não, você tem que trabalhar muito, você tem que falar muito, você tem que convencê-lo a não fazer o procedimento? Qual que aparece mais na clínica normal? A grande maioria, felizmente, hoje ainda tem aquela busca saudável pela estética, mas infelizmente tem aparecido cada vez mais aquele paciente que ele não precisa fazer nada, mas ele sempre busca alguma coisa. Porque eu preciso levantar um pouquinho aqui, eu preciso, acho que minha boca tá... o que é que você acha? Eu vou botar aqui, vou botar... E às vezes não tem necessidade nenhuma, são meninas jovens, lindas e que cada vez mais cedo têm buscado os procedimentos. E às vezes você vê, ela já chega lá com 23 anos, já fez 3, 4 preenchimentos de lábio, e já fez bichectomia, e já fez prótese, lipo e tudo, mas não está satisfeita. Então, às vezes são meninas que eu vejo, às vezes de 20 anos, que já estão com cara de muito mais tempo, porque já mexeram demais, já fizeram muita modificação e às vezes não entendem que o natural, o jovem, ele é bonito de qualquer forma. O que a gente tem é só que ressaltar algumas coisas e não modificar. E elas usam, hoje em dia, com as redes sociais, você acha que com as redes sociais isso aí aumentou muito? E nas redes sociais existem os filtros que as pessoas às vezes modificam. E eu me lembro que no consultório chegava muito isso, as pessoas chegavam, entendeu, com a fotografia de uma outra pessoa, de um ator, de uma atriz, e diz, olha, eu quero esse nariz, eu quero essa boca. Hoje, não sei se chega no teu consultório, as pessoas chegam com a própria imagem, elas usam o filtro do aplicativo e dizem, eu quero ficar assim. Acontece isso? Muito. Isso acontece muito. Foi exatamente assim, eu comecei falando disso, né? Então, hoje, os filtros e os aplicativos, Photoshop e tudo, eles tem trazido, eu acho que, mais problemas do que solução. Tem gente hoje que não consegue. Eu assim, falando sinceramente, às vezes eu tenho dificuldade de fazer um story ou alguma coisa sem usar o filtro, né? A gente olha assim, mas se eu posso melhorar, por que eu não vou colocar? Às vezes me forço até a fazer, porque a gente está meio que perdendo a noção, perdendo a ideia do nosso próprio rosto,
né? É normal que você tenha um poro um pouquinho mais aberto, é normal que você acorde com o rosto um pouco mais inchado, com o nariz um pouquinho mais inchado, é normal. Então, assim, isso tem acontecido demais. E eu tenho muito receio, assim, da geração que vem vindo, né? Porque cada vez mais eles estão utilizando, cada vez mais a gente observa, infelizmente, existem muitas páginas hoje no Instagram que esclarecem isso, né? Tem uma muito boa que eu sigo, que ela pega a foto original ou mesmo a foto que já foi mexida e vai mostrando o que foi que mexeu, né? Exatamente para que as pessoas que olham não achem, meu Deus, que foto maravilhosa e tudo. Eu quero uma assim. Aí você tenta e não consegue. E não vai conseguir nunca, porque ali a pessoa trabalha com aquilo e ela modificou a foto praticamente toda. Mas quem não é do meio não enxerga, você só enxerga que é aquela foto bonita, né? Então, assim, hoje eu acho que essa parte dos influenciadores que utilizam, eu não sou contra fazer, porque eles trabalham com isso, eles precisam de uma foto bonita, bem iluminada, eles precisam estar bem na foto. Eu não sou contra eles trabalharem dessa forma, mas o que é ruim é eles tentarem colocar que aquilo é o natural, né? Você vê muitas vezes fazem procedimentos estéticos e aí estão lá fazendo propaganda de um creminho que passa na barriga, olha e tudo, mas não fala que, ó, eu fiz uma lipo HD há 20 dias, né? Não falam. E aí o que acontece? Os seguidores, né? A gente tem, hoje a internet ela é totalmente heterogênea, então você tem aquela pessoa que tem discernimento para ver aquilo e saber que não existe, mas tem aquela pessoa que realmente acredita que com o creminho ela ficou assim. Ela vai comprar o creminho, vai passar 1, 2, 3, 4 meses, vai se frustrar porque não vai dar resultado. E aí começa todo o problema psicológico, né? Por que fulano consegue e eu não consigo e tudo. E isso aí vai dificultando muito, né? Vai mexendo muito com a cabeça, principalmente dessa geração que vem aí, dos adolescentes, né? E as meninas mais novas, né? A gente vê gente fazendo loucuras, né? Às vezes com profissionais desabilitados, em condições totalmente inadequadas, colocando a vida delas em risco, né? Quase todo dia a gente escuta uma notícia de meninas que você olha, assim, belíssimas, né? E você olha, morreu porque foi fazer numa clínica clandestina e tudo, e você olha, não consegue nem entender o que foi tirar ali. Não sabe, né? Não tem como ver. Então, acho que nessa parte é um desserviço. Alessia, e a população masculina? Ela está procurando também, aumentou a procura o médico, aliás, o homem ele realmente é uma pessoa que tem muito medo de tudo. Mas o procedimento estético ele é menos invasivo, ele é mais rápido, tem um resultado mais imediato. Isso talvez faz com que a população masculina procure mais esse procedimento. Eles têm procurado mais o procedimento na área estética? Talvez, assim, a minha amostra seja um pouco viciada, porque como eu trabalho com transplante capilar, então eu tenho uma quantidade de masculina, né, a população masculina bem presente, porque na parte de transplante a grande maioria são homens, mas eles têm procurado muito mais. Eu acho que inicialmente não chegava a 10%, hoje a gente chega a praticamente 30%, né, na procura. Fazem todos os tipos de procedimento, botox, preenchimento, procedimentos preventivos, né, ultrassom microfocado, tudo. E aí eu tenho que fazer aqui um elogio, né, digamos assim, que os homens, quando resolvem realmente fazer procedimento e se tratar, eles são bem mais aplicados, digamos assim, do que as mulheres. Impressionante, né? Então, se tá na época do botox, não precisa ninguém ligar. Eles já ligam, marcam tudo, não faltam. Eles também são muito determinados, né? A grande maioria, quando chega, já chega dizendo, eu quero operar e quero saber como é que faz. Pronto. Então, eles já vêm, eles não são muito indecisos, né? São bem decididos. Quando chegam para fazer, realmente... E é assim também, quando decidem se cuidar, eles não faltam, não questionam, estão sempre lá. Em relação ao transplante capilar masculino, hoje é mais fácil para o homem fazer esse transplante? Ele volta rapidamente ao trabalho? Sem nenhuma dúvida. Então, assim, o transplante capilar, ele é antes e depois do método FUE, né? Que é o método que a gente utiliza hoje, que é a retirada unitária de folículo. Então, antigamente, né, a cirurgia FUT, que também é utilizada em alguns casos, né,
a gente precisava retirar uma faixa do couro cabeludo. Então, isso determinava obrigatoriamente uma anestesia, uma cicatriz linear na parte occipital e um retorno mais lento, né, às suas atividades, pelo menos 15, 20 dias. Hoje, a gente faz a cirurgia sem corte, com microcicatrizes, sem necessidade de uma sedação, alguma coisa pode se fazer mas também em alguns casos não tem necessidade. O paciente com 7 dias retorna, pode fazer atividade física, retorna às suas atividades. Então, assim, é um tempo bem menor. É muito mais tranquilo. Hoje o transplante capilar evoluiu demais, então o resultado é que às vezes demora um pouco e isso pode incomodar. Todos os cabelos transplantados, eles inicialmente vão cair e só vamos começar a ter resultado de 3 a 4 meses depois. E resultado final com 1 ano. Algumas cirurgias a gente precisa fazer em 2 tempos, que a gente fala. Então, a gente faz a primeira cirurgia e 1 ano depois a gente programa a próxima. Casos que são muito grandes, que tem uma zona doadora não tão boa, né, que a gente precise dar um pouco mais de densidade no local da cirurgia. Na primeira a gente faz a parte da frente, que a gente chama de hairline, que é aquela que dá o impacto, né, para o paciente, e depois, num segundo tempo, a gente densifica toda a região. Então, assim, você imagina uma pessoa que se olhava todo dia, não tinha nada ali, careca, aí olha o cabelo crescendo, eles ficam muito empolgados e muda muito a autoestima. Tem um paciente já de uma certa idade e que eu brinco muito com ele continua indo na clínica, porque tem o pós-tratamento, né? A gente faz o pré e faz o pós também para manutenção. E ele tá sempre agora, que eu vejo no Instagram, tirando selfie, pintou o cabelo. Quando ele chegou lá pra gente, ele usava o cabelinho todo branco, só o restinho que ele tinha. Agora ele tá todo de cabelo pintado, maravilhoso. E ele me fala muito assim, ai, doutora, mudou minha vida. Eu agora tô feliz, tô alegre, eu vi sentido em viver de novo. Eu disse, gente, só o cabelo, impressionante. Isso repercute na vida como um todo, quer dizer, ele muda a saúde, quer dizer, a pessoa, a partir desse momento, ele passa a ser a pessoa mais saudável, concorda? Como um todo. Vou fazer, inclusive, a essa mesma pessoa, um comentário que um vizinho dele, né, que ele indicou a cirurgia, também fez com a gente, e aí chegou no consultório falando assim, olha, doutora, eu vou lhe dizer, tal pessoa agora é outra pessoa, ele era o ranzinza do condomínio. Ele era o ranzinza do condomínio, agora ele passa, fala com todo mundo. Eu disse, isso foi só o cabelo? Ele disse, eu acho que foi, porque não teve nada de diferente. E conversando com ele, ele fala, ai, doutora, minha vida é outra, eu agora tô feliz. Às vezes as pessoas se escondem, né, e acabam sendo grosseiras e tudo, uma forma de se preservar, né, eles ficam sempre na defensiva, e a partir do momento assim, que ele se sente bem com ele mesmo, aí ele tá pronto para fazer novas amizades, para tratar todo mundo bem, para tá feliz. Então, assim, eu acho que é uma coisa que impacta muito. Voltando lá naquela primeira pergunta, eu acho que autoestima é uma coisa que é qualidade de vida. Existe alguma procura de pacientes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que procuram mudar a aparência para se alocar no mercado, para ter melhor condições de trabalho no mercado? Por vários motivos, vários. E aí eu também coloco a parte saudável e a não saudável, né? Então já chegou gente querendo emagrecer porque entendia que o local que trabalhava, todo mundo era magro e que olhavam para ela de forma diferente. Não foi ela que quis, né? Então, assim, ela foi buscar para tentar resolver uma situação que era a forma que os outros viam e não ela. Ela se sentia bem com o corpo dela, mas ela achava que os outros olhavam de forma diferente. E também tem a saudável, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que vai participar de um concurso, e aí eu não falo só concurso de beleza, é uma coisa engraçada, porque eles entendem hoje, se colocam muito isso, que a aparência é muito importante, né? Então, às vezes eles vão assim, eu quero diminuir um pouco as rugas, eu quero melhorar aqui um pouco aqui a boca ou outra coisa, porque eu passei num concurso, vou começar a trabalhar, então eu quero me apresentar melhor. Eu acho que é uma coisa muito enraizada hoje na cabeça das pessoas essa questão da aparência, para tudo. Em relação aos homens, eu sei que as mulheres já fazem isso, a remodelação hormonal. A gente sabe que esse processo ele se inverteu um pouquinho, que as pessoas elas envelhecem e porque envelhecem elas começam a produzir menos hormônio. Pensava-se isso. Hoje sabe-se que é exatamente porque ela produz menos hormônio que ela entra num processo de envelhecimento.
As mulheres sabem disso e já fazem essa remodelação hormonal. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso para os homens realmente é uma coisa que vem chegando há menos tempo, né? As mulheres já se fala, se você falar menopausa, qualquer pessoa na rua sabe o que é. Mas se você falar andropausa, alguém vai perguntar, muita gente vai, andropausa, o que é? Então, assim como as mulheres deixam de produzir, diminui a produção hormonal, os homens também. Hoje a gente tem vários tipos de tratamento e aí é um tratamento multidisciplinar, né? Endocrinologista, urologista, todo mundo junto, também o médico que trabalha com modulação hormonal, o nutrólogo, todo mundo junto no mesmo sentido de tentar fazer com que essa pessoa consiga manter seus níveis de hormônio por volta da produção que ele tinha entre 35 anos, mais ou menos, que é quando eles começam a cair. E a gente sabe que hormônio é responsável por praticamente tudo, né? Então, se a gente faz uma organização disso, com toda certeza, essa pessoa só vai ter benefícios. Feito de forma correta, de forma responsável, certamente só vai ter benefícios. Acho que as mulheres já entenderam isso e os homens começaram a procurar mais. Cabe agora a nós, profissionais de saúde, conseguimos entrar num acordo, né? Enxergar todo mundo de maneira global e parar com aquela história de dizer assim, ah, não, você está com diminuição de libido, você está perdendo massa muscular, você está praticamente, você está com dificuldade de caminhar porque você está com muito pouca massa muscular. Mas é normal, é da idade. Então a gente precisa entender se tem alguma forma de tratamento, se esse paciente tem condição de fazer esse tratamento, por que não? Né? Por que não dar uma qualidade de vida melhor a esse paciente até envelhecer com dignidade, conseguindo fazer suas atividades, sem estar dependendo de outras pessoas. Eu acho que isso é um papel nosso. Em relação à nutrição, a gente observa também que muitas, não só doenças, mas o processo de envelhecimento, ele acontece por vários motivos, e um dos quais, a gente podia citar dois, que acaba sendo um, é as pessoas se alimentarem daquilo que não deviam comer e não se alimentarem daquilo que deviam comer. Isso aí entra um processo não só de envelhecimento, mas de patológico, as pessoas às vezes perdem a qualidade de vida por isso. Como é que funciona a nutrologia nesse campo? Eu acho que a nutrologia veio assim com muita força, também por conta de rede social, da informação, né, disseminada. Acho que ela veio com muita força e hoje eu acho que poucas pessoas não sabem o que fazer. Elas não querem fazer, mas elas sabem o que fazer. Não adianta muito aquela história de eu vou tomar ômega 3 porque é anti-inflamatório. Ok, ômega 3 é fantástico, mas não adianta você se entupir de ômega 3 e passar e comer um fast food qualquer e se encher de produtos, né, que são inflamatórios. Aí você faz uma coisa com ômega 3 e desfaz, né, o dia inteiro tomando sorvete ou comendo aquela história, descasque e não desencaixe, né? Então, se você mantiver isso na cabeça, de que o mais saudável é fruta, verdura, é aquela carne que não é tão processada, não tem muito hormônio, são substituições fáceis, a questão do açúcar, que muita gente não entende que o açúcar não é só o doce, né? Não é só o doce. Então, ele está em praticamente tudo. Se você for ler as caixas, né? Se você se der o trabalho de ler as caixas no supermercado, você vai ver que a grande maioria tem ou açúcar ou alguma coisa que se assemelha a açúcar e que no final será açúcar, de toda forma, né? Então, eu acho que a nutrologia vem para somar, é mais um adjuvante nesse processo. Assim como as pessoas têm entendido que a atividade física é super importante, elas estão começando a entender que a alimentação também. Então, aquela velha frase, né, faça do seu alimento o seu remédio, né? Então, acho que comer bem, comer saudável é um dos pilares fundamentais para que você tenha mais longevidade e que essa longevidade seja saudável. Não é só viver muito, é viver muito com qualidade de vida. E essa geração já dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, eles têm essa mesma pegada ou não? Acho que eles têm tentado aprender, né? Acho que eles têm tentado aprender, mas a diferença é exatamente essa questão. A geração que vem agora, ela já aprendeu desde pequena.
E essa outra geração, já de 30, 40 para frente, ela está tentando modificar. Eu acho que é diferente. Eu acho que a que vem, eles tomam talvez um refrigerante, entendendo que aquilo ali faz mal e que é uma exceção, né? Diferente da outra que tenta não tomar. Não, eu vou fazer aquela história. Vou fazer uma promessa de ficar 1 ano sem tomar refrigerante, né? Então, para ele é um sacrifício, né? A geração que vem não, eles tomam com nem toda, lógico, mas eu observo, pelo menos na minha infância, não tinha ninguém que recusasse um refrigerante, não tinha. Hoje eu vejo muito nas festinhas, nas festas infantis, a gente vê o refrigerante, lógico, ainda, porque tá na cultura. Tá na cultura, né? Cultural. Mas você vê lá o suco de uva integral, você vê outros sucos, né? Feitos da própria fruta, que também polpa de fruta e suco de caixinha também não ajuda muito. Mas a gente vê bastante. Eu acho que isso mudou. Eu não lembro, assim, da minha época de ver suco. E você acha que com o passar do tempo as pessoas vão viver mais e melhor? Acho que cada vez mais a expectativa de vida tem aumentado por diversos motivos, né? Alimentação, atividade física, que hoje é muito, muito presente, todo mundo hoje entende isso. Eu acredito muito que a expectativa de vida só tende a aumentar com tudo que a gente tem hoje à disposição, da parte de alimentação, atividade física, de prevenção, né? Então, os meios hoje diagnósticos estão cada vez mais avançados e às vezes a gente consegue pegar doenças genéticas ou doenças muito no início, dar o diagnóstico muito inicial. Acho que tudo só me leva a crer que a expectativa de vida vai aumentar, com certeza. E para Alessia Xavier, qual seria o segredo de uma boa saúde? Segredo de uma boa saúde, primeiro, acho que saúde mental, fundamental. A gente não consegue fazer nada, né, se não tiver com a cabeça boa. Além disso, alimentação saudável, atividade física e vou falar uma coisa por mim, assim, fazer o que gosta. Eu acho que fazer o que gosta, a gente passa mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa, né? Digo muito assim que as pessoas que a gente convive no trabalho são, sem dúvida, estão mais próximos da gente do que a própria família. A família hoje é uma exceção, né? O horário que você passa com a família é um horário mais restrito. Primeiro isso, saúde mental, fazer o que gosta, alimentação saudável, atividade física, uma vida equilibrada. Ninguém vive um mar de rosas o tempo todo, mas acho que uma boa saúde mental faz com que você consiga atravessar os momentos difíceis com equilíbrio. Acho que é isso, equilíbrio. A palavra da vida é equilíbrio. Conversamos aqui com a doutora Alessia Xavier e vocês viram a quantidade de coisas que nós aprendemos com ela. Obrigado, doutora Alessia, por participar desse programa de Médico para Médico. Espero que nós nos encontremos outras vezes, porque tem muita coisa que precisa conversar que não ficou claro ainda aqui. Eu que agradeço muitíssimo, para mim é uma honra estar aqui e tenho que dizer que, assim, no mínimo 60% do que eu falei aqui foi o que eu aprendi nos 8 anos que estive aqui com o senhor e continuo, né? Estou aqui no time. Obrigado a você. Obrigada.